Após sermos perseguidos por um ladrão de peles enfurecido no nível 1, minha equipe e eu fomos encurralados no fim de um corredor e forçados a atravessar uma porta misteriosa. A placa acima dizia saída, mas sabíamos que nas backrooms nada era o que parecia. Era possível que o que houvesse além dessa saída fosse tão ruim ou pior do que o que já tínhamos sobrevivido. Mas não tínhamos escolha. Meu time, que já era pequeno, ficou menor ainda. Janice foi levada por uma entidade assustadora no nível 0. David foi consumido e substituído pelo Skin Stealer e Andrew foi morto durante a perseguição. Restávamos só eu, Ben e Diane, dispostos a fazer o que fosse preciso para sobreviver. Mal sabíamos que esse nível seria uma sequência de horrores como nada que já tivéssemos experimentado até agora. Esse nível, como descobri depois, nem tem nome. Viajantes o consideram um dos níveis excêntricos, identificado apenas por um ponto de exclamação. Este não é um lugar onde você pode parar. Tudo o que você pode fazer aqui é correr para salvar a própria vida. E acredite em mim quando eu digo que foi exatamente isso que fizemos. O nível parecia o corredor de um hospital, com paredes brancas estéreis e piso de linóleo. A luz vermelha que vimos do outro lado da porta estava por todo o interior. Em vez das luzes de teto comuns às quais já tínhamos nos acostumado nos outros 2 níveis, as únicas fontes de luz ali eram dezenas de placas de saída brilhantes, colocadas sem sentido ao longo de todo o corredor. O corredor em si parecia se estender para sempre, sem fim visível de onde estávamos. Mesmo que a maioria das portas estivesse marcada com placas de saída, todas estavam trancadas. Sabíamos instintivamente que só haveria saída no final, não importando quanto tempo levasse. Mas aquelas portas não ficaram trancadas por muito tempo. Assim que a porta de volta ao nível 1 se fechou, um alarme soou. Lembrou uma sirene de ataque aéreo, trazendo flashbacks dos meus tempos jogando Silent Hill no PS1 na faculdade. Não sabia de onde vinha, parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Foi aí que começamos a ouvir outro som, o clique e o rangido das maçanetas se abrindo. Não esperamos para ver quem ou o que saía da porta. Precisávamos correr. O nível ponto de exclamação, que eu estava chamando de nível vermelho enquanto estava lá, está absolutamente infestado de criaturas, todas escondidas nas catacumbas escuras, além das muitas portas ao longo do corredor. Algumas, como o sem rosto, vão te deixar em paz, mas a maioria será agressiva no melhor dos casos e mortal no pior. Se esse nível é controlado por uma força inteligente invisível ou automatizado por método além da nossa compreensão, as entidades parecem ser ativadas sempre que um viajante entra no nível vermelho, como uma gota de sangue entre tubarões. Entre as criaturas que nos perseguiam estavam os ladrões de pele, como o que acabamos de escapar no último nível, e aglomerados de braços vivos que rastejavam pelos cantos e subiam nas paredes, por vezes bloqueando nosso caminho durante a fuga. Apesar de não serem perigosos, eram extremamente repugnantes, com cheiro de suor, não muito diferente de um forte odor corporal humano. Era absolutamente nauseante passar por isso. Talvez as piores criaturas do nível vermelho tenham sido os cães. Os cães parecem humanoides à distância, mas só no sentido mais vago. Seus corpos são semelhantes aos nossos, mas adaptados para a postura totalmente quadrúpede. Imagine pedir a um médico louco, tipo Frankenstein, para criar um cachorro usando apenas partes humanas e uma descrição vaga como referência. Como o nome cães sugere, essas criaturas andam sobre 4 patas com a mesma facilidade que um cachorro. Eles não usam roupas, mas suas cabeças são sempre cobertas por cabelo preto e grosso que esconde seus rostos. Sob os cabelos, há um rosto esquelético deformado com boca cheia de dentes afiados como navalhas. O osso fica exposto principalmente pelo apetite insaciável da criatura, que a faz arrancar e devorar a própria pele. Cães comem qualquer coisa, viva ou morta, orgânica ou inorgânica, pois sua mordida quebra ossos. Fugimos de vários deles em nossa corrida desesperada até o fim do corredor aparentemente interminável. A única razão pela qual conseguimos escapar dos cães foi que essas criaturas são principalmente predadores de emboscada, capazes de atingir velocidades assustadoras, mas apenas por períodos muito curtos. Mesmo chegando perto, eles ficavam sem energia e voltavam a se arrastar lentamente. Se não bastasse ser perseguido pelas entidades, ainda havia entulho bloqueando nosso caminho em alguns trechos, coisas que pareciam condizentes com o que se encontraria em um hospital abandonado de verdade. Geralmente eram maletas de médico, cadeiras de rodas e camas hospitalares com rodinhas.
O corredor parecia reto ao entrar, mas logo vimos que era uma ilusão de ótica. O corredor tinha curvas sinuosas, algumas tão suaves que mal notávamos, outras tão bruscas que cheguei a bater na parede uma ou duas vezes. Algumas das curvas eram precedidas por saídas falsas, mais portas que não levavam a lugar nenhum, mas estavam marcadas com placas de saída. Geralmente as portas estavam trancadas, mas algumas levavam à completa escuridão. Ainda assim, parte de mim mantinha a esperança, mesmo exausto, de que a escuridão levasse a um novo nível das backrooms. Em uma saída falsa, abri a porta e quase passei por ela até que Diane me puxou de volta. "Essa não é a saída, Dr. Bob", ela disse. "Estamos cansados, mas não deixe este lugar te enganar." Ela tinha razão. Embora soubesse que o quarto escuro não me levaria a nada além de um possível fim prematuro, ainda hesitei antes de voltar aos meus 2 pesquisadores. Tal era o canto de sereia intoxicante deste lugar terrível. Na escuridão além do limiar, distinguia apenas olhos brilhantes e uma boca larga e luminosa. Era o mesmo rosto que vi na escuridão nos outros níveis das backrooms. O rosto, e seja lá a que ele estivesse ligado, começou a se aproximar. Por algum motivo, fiquei paralisado. Talvez fosse por exaustão, ou talvez fosse por puro medo. A única razão pela qual consegui sair daquele estado foi porque o pesquisador Ben voltou e bateu a porta, fechando-a novamente. Não havia tempo para ficar parado tentando imaginar a que aquele rosto sinistro e brilhante estava preso, ou o que exatamente teria acontecido comigo se ele chegasse mais perto. Embora seja impossível criar um assentamento duradouro no nível vermelho, que muitos conhecem apenas como o nível corra pela sua vida, isso não significa que esse corredor cheio de monstros fosse totalmente sem alívio. Encontramos mais água de amêndoas espalhada entre os destroços. Isso ajudou muito a recuperar a energia que havíamos perdido durante o tempo em que estávamos correndo, embora pessoalmente eu nunca tenha gostado muito do gosto de amêndoas. Quanto tempo fazia desde que chegamos a este lugar? Mesmo sabendo que seria em vão, olhei meu relógio. Nada. Já deviam ter se passado horas. Quis olhar para trás, mas ainda éramos perseguidos por cães cambaleantes e ladrões de rostos, então não seria uma boa ideia. Se eu olhasse para trás, não saberia o quanto avançamos. O corredor, mesmo após tantas voltas, ainda parecia reto em qualquer direção, avançando na névoa vermelha escura como o topo de um prédio sumindo na neblina. No fim, não conseguíamos correr, mas também não podíamos parar. Sabíamos que se reduzíssemos mais o ritmo, morreríamos. Os uivos dos cães e o balbuciar dos ladrões de pele ecoavam ao nosso redor. Aglomerados nos seguiam pelo teto, suas dezenas de braços se estendendo em nossa direção e o fedor terrível acumulando em nossas gargantas. "Eu não aguento mais", ofegou o pesquisador Ben. Ele estava curvado com as mãos nos joelhos. "Vou morrer de exaustão antes de chegarmos ao fim." "Reaja, cara! Você é melhor que isso", disse enquanto o puxava pela gola. "Vamos conseguir chegar ao fim. Mesmo que eu e Diane tenhamos que te carregar." Como se respondesse ao nosso pensamento, uma porta se abriu. Outra saída, achamos, feita para nos enganar. Porém, em vez de um vazio escuro, esse cômodo parecia levar a outro nível das backrooms. Dessa vez, parecia quase estar do lado de fora. Eu não acreditava. Ninguém acreditava. Vimos 4 trilhas ladeadas por árvores. As árvores eram altas o suficiente para que não conseguíssemos ver o céu, mas ainda assim, o fato de haver árvores nos encheu de alívio. Claro, após ouvirmos sobre o que aconteceu com quem tocou nas plantas no setor verde do nível 1, continuamos cautelosos e atentos aonde pisávamos. E claro, não nos separamos. Aprendemos essa lição da pior maneira. Sobre nós, uma névoa densa e cinza. O ar estava silencioso, só com o suave farfalhar das árvores. Era sinistro, mas ao menos nos sentíamos seguros para desacelerar e recuperar as energias. Diane me disse que encontrou um gravador de fita no corredor vermelho, tirando-o do bolso. Nos reunimos ao redor dela e ela deu play. A fita começou com estática e o som de passos. Ouvimos a voz de um homem falando. "Eu fiz o que você mandou?" Ele disse. "Esqueci tudo dos seguidores do Jerry e seus segredos. Quase fui pego fazendo isso." "Quem é Jerry?" Ben perguntou. Diane mandou ele se calar e a fita continuou. "Acho que chego em 4 ou 5 horas." Disse a voz. "Espere, aquela parede com certeza não estava ali. Parece que cheguei a um beco sem saída." Ouvimos na gravação o homem batendo as palmas contra a parede. "Isso difere bastante dos outros níveis." Disse ele, e todos ouvíamos a preocupação em sua voz.
Todos ouvimos a mesma sirene estridente que tinha anunciado nossa chegada ao nível vermelho. O homem da gravação ficou ainda mais angustiado. Ouvíamos o som das roupas dele e sua respiração ofegante de pânico enquanto corria. Preciso de ajuda. Centenas de entidades me perseguem enquanto corro pelo corredor, sem saber até onde vai. Ele deixou o gravador cair, e o restante da fita era só o som de cães, ladrões de pele e outras entidades inimagináveis, misturados aos gritos distantes do homem da gravação. Nós três ficamos sentados em silêncio depois disso. O que ouvimos nos perturbou, mas essa fita era uma pista valiosa na investigação dos backrooms. Embora tivéssemos visto sinais de ocupação humana, mais especificamente um grupo chamado Major Explorers Group, ainda não tínhamos encontrado nenhum deles pessoalmente. Era a primeira prova concreta de que havia outras pessoas aqui embaixo com a mesma missão que a nossa, e mais importante, nem todas estavam mortas. Afinal, o homem na gravação estava conversando com alguém, e o mais curioso de tudo eram as referências a alguém ou algo chamado Jerry, que parecia ser o líder de algum outro tipo de facção. Depois de bebermos mais um pouco do nosso estoque de água de amêndoas, estávamos prontos para continuar andando. A névoa permaneceu e as árvores seguiram densas ao redor. Às vezes, pelos galhos, achávamos ver prédios, mas estavam distantes e embaçados. A coisa mais assustadora daquele lugar ainda era o som, ou a falta dele. Não havia pássaros nem insetos como em uma floresta comum. Só se ouvia o farfalhar das árvores. A princípio, parecia só o vento entre as árvores, mas logo ficou claro que alguns sons eram mais deliberados. Diane parou de andar e apontou para a floresta. Não estamos sozinhos aqui, ela disse numa voz pouco mais alta que um sussurro. Ben e eu fomos na direção indicada por ela. Havia uma forma se movendo entre as árvores, uma figura agachada que parecia esculpida em madeira e cipós. Estava de quatro, então ergueu uma mão em nossa direção e fez um gesto para nos chamar. Além dela, víamos muitos outros olhos esperando para ver se cairíamos na armadilha. Voltamos devagar pelo caminho de onde viemos. As criaturas da floresta não gostaram nada disso. Algo parecia impedi-las de cruzar o limite da floresta, mas ouvíamos elas nos seguindo todo o caminho de volta. O farfalhar das folhas e passos pesados indicavam que éramos seguidos, embora a neblina impedisse ver quantas criaturas da floresta havia. Por fim, retornamos à porta de entrada. Antes de abrir, víamos uma linha de luz vermelha embaixo. Ben, Diane e eu trocamos olhares preocupados. Ninguém queria abrir a porta novamente, mas também não queríamos permanecer na floresta. Assim eram a maioria das nossas jornadas pelos backrooms. Era um ciclo sem fim de sair da frigideira para cair no fogo. Na contagem de 3, empurramos a porta e a abrimos. As entidades logo perceberam nosso retorno. Não eram só os cães, também os aglomerados e ladrões de pele. Desta vez, vimos um novo tipo de entidade, humanoides de pele amarela, formas quadradas, rostos sorridentes e simples, segurando balões vermelhos. Apesar da aparência quase boba deles, só de vê-los eu senti um medo profundo dentro de mim. Eles vinham cambaleando atrás de nós, instáveis nas pernas, como se estivessem voltando para casa depois de uma noite de festa. A luz vermelha criava sombras assustadoras em seus rostos quadrados. Depois, descobrimos que esses seres, chamados festeiros, têm bocas nas palmas das mãos e, como zumbis do folclore, transformam humanos em outros como eles através de mordidas. Ainda estremeço ao imaginar o processo horrível necessário para transformar um humano nisso. Ao virar a esquina, Diane foi derrubada por um aglomerado escondido na escuridão, no chão. Ele envolveu Diane com 5 de suas mãos, e foi preciso tanto eu quanto Ben, usando toda a nossa força para conseguir soltá-la das garras da criatura. As entidades que nos perseguiam se aproximaram enquanto a libertávamos. A única razão pela qual conseguimos escapar foi que o aglomerado, que não tinha olhos, estendeu-se e agarrou as 4 patas de um dos cães, fazendo-o cair no chão. O resultado lembrou um engavetamento na estrada, o que só não foi engraçado por ter ocorrido ali. A iluminação vermelha e ameaçadora trazia a sensação de violência brutal, mesmo sem saber se houve derramamento de sangue. Eu não sei como conseguimos, mas nós 3 chegamos vivos ao final do corredor. Como soubemos que a saída encontrada era a verdadeira e não uma das várias falsas em que quase entramos? Depois de um tempo, percebemos que o corredor não tinha mais curvas nem caminhos, só restava a porta à nossa frente. Sem hesitar, abri a porta rapidamente e todos atravessamos a porta correndo. A luz vermelha tinha sumido. Não sabíamos onde estávamos, mas nada mais nos perseguia. Senti uma vibração no pulso e percebi que meu relógio tinha ligado novamente. Diane e Ben conferiram os instrumentos.
Para nossa surpresa, todos os equipamentos que trouxemos para registrar as descobertas estavam funcionando de novo. Talvez a gente consiga entrar em contato com a Fundação, disse Diane, claramente se permitindo sentir mais esperança do que qualquer um de nós tinha sentido há muito tempo. Talvez possamos até contatar o Major Explorers Group, disse Ben. Não era uma má ideia. Se fosse de alguma forma possível dar um retorno e avisar o resto da Fundação que ainda estávamos vivos, tínhamos que fazer isso. Com um pouco de sorte, alguém conseguiria nos resgatar, desde que conseguíssemos sobreviver tempo suficiente para fazer contato. Se você quiser apoiar a mim e a minha equipe em nossa jornada por este lugar aterrorizante, talvez possa estudar meus arquivos sobre outros locais anômalos, assustadores, para encontrar algo que possa ser útil para mim. Sugiro começar pelos locais SCP mais assustadores que você não gostaria de visitar. Nossas vidas podem depender disso.